Olá, meu nome é Leandra Inês Seganfredo Santos, eu sou professora efetiva da Universidade do Estado do Mato Grosso, a UNEMAT, no campus de Sinop, localizado a 500 quilômetros da capital Cuiabá, ao norte, no norte do estado de Mato Grosso. Bem, a minha formação inicial é em pedagogia, depois as minhas especializações são em metodologia do ensino de línguas estrangeiras, mestrado em estudos da linguagem e o doutorado também em estudos da linguagem. O meu trabalho, minha pesquisa de mestrado foi realizada na UFMT, em que eu discuti crenças da oferta do ensino de línguas estrangeiras para crianças. E o meu doutoramento ocorreu na Unesp de São José do Rio Preto, em que discuto a formação teórico-metodológica de professores para atuarem com o ensino de línguas estrangeiras para crianças, especificamente mais na questão do ensino de língua inglesa. Temos trabalhado no âmbito do grupo de estudos e pesquisas em linguística aplicada e sociolinguística, em que um dos temas, um dos vieses de pesquisa é a oferta e o ensino e a formação de docentes para atuação com línguas estrangeiras. Nós temos coordenado alguns trabalhos, orientado alguns trabalhos, bem como desenvolvido projetos de pesquisas com esta temática. Bom, a minha participação nessa especialização muito me honra por fazer parte desse grupo no Brasil que tem se dedicado a esta temática tão carente, né, de estudos mais aprofundados no Brasil. Farei uma participação nessa disciplina o lúdico no ensino-aprendizagem de línguas, em que abordarei numa unidade temática a questão da conceituação do lúdico e de ludicidade. Nós vamos discutir um pouco sobre alguns conceitos de ludicidade no ensino-aprendizagem. Primeiramente, nós vamos conversar um pouquinho no aspecto mais amplo do conceito de ludicidade e depois nós vamos nos remeter a este conceito especificamente voltado para o ensino de línguas para crianças e, afunilando um pouco mais o nosso diálogo, nós vamos tratar do ensino de línguas, a ludicidade e o ensino de línguas estrangeiras ou adicionais para crianças. É comum ouvirmos esse termo, lúdico, ludicidade, né? Sobretudo nas escolas. Nas escolas de educação infantil, por exemplo, né? Nós costumamos ouvir, essa atividade é lúdica, essa atividade desenvolve a ludicidade. Entretanto, para o docente, para o educador, é importante que ele entenda efetivamente o que é lúdico e o que é ludicidade, para aí sim pensar esses conceitos relacionados à sua proposta de ensino-aprendizagem e aí depois no ensino-aprendizagem de línguas. Então, para nós iniciarmos a nossa conversa, o nosso diálogo, né, eu te convido a pensar, resgatar um pouquinho aí na sua mente alguns conceitos que você traz, ainda que no senso comum, acerca de alguns termos. Por exemplo, lúdico. O que é lúdico? Ludicidade. Ensino lúdico, atividades lúdicas, espaço lúdico, são ou não são termos que você acaba falando ou ouve com bastante frequência, né? Especialmente quando estamos falando especificamente sobre algo do contexto escolar, né? Então, o que a gente precisa entender é que a ludicidade e o lúdico, né, questões relacionadas a esses aspectos,
precisam ser compreendidos à luz das teorias, sobretudo daquelas que se dedicam especificamente ao estudo no contexto da área da educação, né? Então, para esse diálogo nosso, eu selecionei alguns textos que vão tratar especificamente dessas questões, né? Sobretudo de um grande estudioso desse tema no Brasil, que é o professor Lucchesi. Também trago algumas propostas de leitura de textos de alguns outros pesquisadores que foram orientandos desse professor ou que têm se dedicado a esse estudo no Brasil. Entretanto, preciso que se entenda também que não há no Brasil, não temos ainda muitos registros de textos, né, de pesquisas que trabalharam com a questão do lúdico e da ludicidade, especificamente no ensino e na aprendizagem de línguas estrangeiras para crianças. Então, isso quer dizer que há um campo bastante amplo ainda para a realização de estudos, pesquisas que abordem efetivamente os conceitos, não apenas no senso comum, mas efetivamente esses conceitos voltados para um estudo aprofundado, né, e a sua aplicação, a sua aplicabilidade em propostas efetivas de ensino-aprendizagem de línguas. Bom, feita essa introdução, né, eu continuo a minha apresentação te convidando a fazer algumas, problematizando alguns conceitos. Se você fizer uma busca rápida, por exemplo, no famoso Google, né, você vai encontrar algumas respostas rápidas, né, sobre esse termo, ou sobre esses termos, principalmente lúdico, ludicidade e atividade lúdica. Por exemplo, esse termo, um exemplo simples, o termo lúdico, ele não está dicionarizado, né? Não é uma palavra comum em outras línguas, né? Mas nós podemos encontrar que ele é um adjetivo masculino, com origem no latim ludus, né? E comumente é usado com a ideia de remetendo a jogos e brincadeiras, consequentemente relacionado ao divertimento. A atividade lúdica também, né, no senso comum, ela é relacionada a uma atividade de entretenimento, aquela que dá prazer, que diverte o indivíduo que a pratica, né? E espaço lúdico, por sua vez, né, por exemplo, aqueles que lidam mais especificamente com a educação infantil e os primeiros anos da educação do ensino fundamental, né, ensino fundamental 1, é comum nós conhecermos um espaço chamado brinquedoteca escolar, né? Várias escolas cuidadosamente preparam um espaço do qual denominam brinquedoteca escolar. Inclusive cursos, né, de licenciaturas em pedagogia, o laboratório para esses cursos no ensino superior também costuma ter brinquedotecas, né? O que vem a ser a brinquedoteca ou esse espaço lúdico? Um espaço para brincar, né? Mas veja, esses conceitos são conceitos eminentemente do senso comum, né? Então nós precisamos trazer esses conceitos ou compreender esses conceitos nos seus aspectos mais teóricos, voltados para o contexto da educação e, mais especificamente, os espaços onde acontecem o ensino-aprendizagem de línguas. Então, no senso comum ainda, né, essas atividades lúdicas, elas são denominadas como brincadeiras infantis,
toda e qualquer brincadeira infantil, teoricamente, então, é uma atividade lúdica. Né? E no senso comum também, essas atividades, essas brincadeiras infantis, via de regra, são ampliadas de modo impróprio, né, como brincadeiras para adultos. E mais recentemente, nós temos aquilo que amplamente tem sido discutido na academia, que é a questão do bullying, né, que não acontece apenas no espaço escolar, ele acontece em várias esferas da sociedade e, via de regra, ele é chamado de é só uma brincadeirinha, é só uma brincadeira lúdica, né? E, na verdade, trata-se de uma brincadeira de mau gosto, de uma pegadinha, que acontece em todas as idades. Então, nós precisamos entender. Primeiramente, não dá para a gente pensar em ludicidade na educação, né, ou numa proposta de ensino-aprendizagem de línguas, se nós não compreendermos efetivamente o que isso implica no meu fazer docente. Certo, pessoal? Então, como eu disse, Lucchesi, né, num texto relativamente recente, assinado em 2014, ele assevera veementemente que todas essas atividades que eu mencionei, né, há pouco, que comumente são denominadas como atividades lúdicas, elas podem tranquilamente se tornarem ou serem taxadas como não lúdicas. E isso vai depender do quê? Do sentimento que está presente no indivíduo que desenvolve essa determinada atividade. O que Lucchesi quer falar com isso? Que não existem atividades, né? Ou melhor, que a atividade ela não é lúdica por si só, tá? Existem atividades, e ainda ele diz, e ponto, né? Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que a ludicidade ela não está na atividade em si, mas sim no indivíduo que a pratica ou que a realiza. Então, elas serão qualificadas como lúdicas ou não lúdicas a depender do processo que o sujeito que vai estar vivenciando essa atividade, né, a circunstância onde essa atividade acontece, vai ser, então, lúdica ou não lúdica. Vamos avançar um pouco mais na nossa conversa. Então, quando nós falamos em ludicidade, obviamente, vários adjetivos, várias possibilidades vêm-nos em mente. Por exemplo, se a atividade é lúdica, isso quer dizer que é uma atividade alegre, não é? Está presente aí requisitos de criatividade, por exemplo, né? De respeito mútuo, de desafios. São atividades em que aparecem os desafios, motivam o prazer, né? Desenvolvem raciocínio lógico, oportunizam a amizade, desenvolvem a atenção, né? Oportunizam a autonomia daquele que a realiza, oferece também possibilidade de solidariedade, de interação, oportuniza o desenvolvimento emocional, social, intelectual daquele que a pratica, né? E, por fim, é também usado como um sinônimo de aprendizagem, não é? Então, veja, será que a ludicidade, ela tem esse poder, né, de abarcar todos esses adjetivos dos quais eu comentei com vocês? Né? É um questionamento que eu deixo para que possamos refletir sobre isso. O conceito final do termo lúdico ou do termo ludicidade, ele consegue efetivamente abarcar todas essas palavras, né, esses sentimentos, essas ações que eu acabei de dizer para vocês?
né? Então, são questões que precisam mesmo ser refletidas, discutidas, para que nós não incorramos no equívoco de, como especialistas do ensino de línguas estrangeiras, ou como pedagogos, ou como professores formados em letras, né, venhamos a usar esses termos, ainda que de uma forma bastante voltada para o senso comum. Bom, então, diante disso, eu preciso, então, parar, professora Leandra, de usar o termo ludicidade ou lúdico. Eu digo, eu estou usando esses termos de maneira equivocada? Não é isso que eu estou dizendo, né? A minha defesa é para que você compreenda efetivamente esse termo à luz de pressupostos teóricos. Então, nós temos um outro texto, né, do professor Lucchesi, datado de 2002, em que ele traz um conceito de lúdico e ludicidade, do qual eu coaduno. Eu gosto muito dos textos dele, até por conta da minha formação inicial, né, em pedagogia e de toda a relação que eu tenho com o ensino de línguas, ou o ensino, aprendizagem com crianças, então eu trago os pressupostos teóricos discutidos na educação para o contexto do ensino de línguas estrangeiras para crianças e para o contexto de ensino de línguas adicionais, né? Contatos linguísticos, língua de acolhimento, que são termos que têm sido bastante discutidos no âmbito, por exemplo, da linguística aplicada, que é a nossa área de atuação. Então, o que o conceito de ludicidade de Lucchesi tem que te cativa, professora Leandra? Ele é enfático. Eu convido, então, para vocês acompanharem a leitura na tela, de um recorte de conceito de ludicidade, né? Que Massa, que é uma orientanda, foi uma orientanda dele de doutorado, ela então traz o conceito de ludicidade de um texto dele de 2002 que diz assim: Lucchesi denomina de lúdico o estado interno do sujeito e de ludicidade a característica de quem está em estado lúdico. Como aspecto interno, a ludicidade nem sempre pode ser percebida no meio externo. O que nós percebemos são as atividades lúdicas. A visão de ludicidade, portanto, está relacionada ao mundo interior do sujeito, e as atividades propostas pelos educadores serão lúdicas na medida em que estimularem o estado lúdico do indivíduo. É o que o autor denomina como vivência lúdica. Então, é um excerto bastante significativo, né, em que Lucchesi explica com propriedade o que ele entende por lúdico e ludicidade. Então, nessa concepção adotada por Lucchesi, o lúdico, ele é um estado interno, ele é subjetivo, né? Então, ele vai depender do sujeito. E a ludicidade é toda essa característica que o lúdico propicia internamente ao sujeito. Desta forma, o ensino lúdico ele precisa ser conduzido por docentes que experienciem a ludicidade, né? Então, caso contrário, o educador ou o professor, né, ele apenas vai ser um facilitador de atividades lúdicas. O que queremos dizer com isso? Que se o professor ou o educador não experienciar a ludicidade, será muito mais difícil propor atividades, né, que venham ao encontro desse sujeito e que despertem nesse sujeito o seu estado interno lúdico, ou seja, a sua ludicidade. Continuando, né, a leitura do texto de 2014 do Lucchesi, mais uma vez ele reitera, então, que
A ludicidade é um estado interno do sujeito. Então, não dá para dizer assim que a ludicidade está na atividade que eu, como professora, ou que eu, como educadora, vou oportunizar, preparar, planejar para os meus educandos, para os meus alunos. Né? Ela só pode ser percebida, então, e expressa pelo sujeito que a vivencia. Isso quer dizer, queridos colegas, que nem tudo o que dizemos que é lúdico para uma pessoa o é eminentemente. Isso quer dizer que, isto é claro, por exemplo, que para o meu esposo assistir um jogo de futebol é lúdico. Para mim, entretanto, que não gosto de futebol, é uma tormenta, né? Então, nós estamos discutindo o quê? Nós estamos discutindo a questão do prazer, que é algo interno. Então, quando nós vamos preparar uma aula, nós precisamos ter isso em mente. É complicado afirmarmos que toda e qualquer atividade, ou todo qualquer jogo, ou toda e qualquer brincadeira é, via de regra, lúdica. Ela pode não o ser, exatamente por conta dessa questão de ter essa característica interna. Outra questão, o lúdico, ele se faz presente só na educação infantil, só quando é criança? Não, a ludicidade, o lúdico, ela está presente exatamente por conta dessa característica interna do sujeito, está presente em todas as fases da vida. Então, por isso que, por exemplo, os idosos, né, vários estudos mostram que quanto mais atividades diversificadas você proporcionar ao idoso, mais probabilidades você tem de atingir esse estado de prazer dele, de ir ao encontro, né, dessa ludicidade interna. Então, da mesma forma, eu posso, ao propor uma atividade para um idoso, eu posso agradar ou não. Vai depender de como esse idoso, de como essa pessoa, de como esse sujeito vai internalizar essa proposta de atividade. Outra dica que o Lucchesi nos dá é que a ludicidade pode advir das mais simples às mais complexas atividades. Sabe o que torna uma atividade lúdica? Quando eu tenho certeza, né? Quando eu percebo que uma atividade é lúdica, quando os olhinhos brilham, independente da idade. Né? Então, os olhos do sujeito brilham, você percebe que você está agradando, esteja certo, esteja certa de que ali há um processo de lúdico desenvolvido, uma ludicidade presente. Isso também implica dizer que necessariamente a ludicidade não provém apenas de entretenimentos ou de brincadeiras. Né? Via de regra, é comum, né, no contexto brasileiro, nós professores sabemos muito bem disso, que via de regra as pessoas não gostam de ler. Né? Como eu trabalho nos cursos de letras e pedagogia, e como uma das minhas disciplinas, por exemplo, na pedagogia é língua portuguesa, metodologias do ensino de língua portuguesa em anos iniciais, a primeira pergunta que faço quando adentro ao primeiro dia de aula é: quem gosta de ler? Parece uma pergunta boba, né, desnecessária, mas causa-me estranheza que numa turma comumente formada por 35, 40 alunos, poucos manifestam o desejo, dizem que gostam de ler. Então, veja, é complicado eu proporcionar, né, só falar para o meu aluno, olha, você precisa ler, é importante que você leia, se eu mesmo, como professor,
como educadora, eu não tenho essa prática. E ela não se caracteriza em mim, no meu sujeito interno, como algo lúdico, como algo que me proporcione ludicidade. Então, isso fica difícil para eu passar isso para os meus alunos, se isso não acontece primeiramente comigo mesmo, né? Então, são questões que nós precisamos também estar abertos para compreender como que a ludicidade, como que o lúdico se materializa em mim, para eu entender como ele pode vir a se materializar no outro, no meu aluno, enfim, nos sujeitos que me cercam. Então, volto a reafirmar que a ludicidade tem a ver com a experiência interna pessoal, mas também ela tem a ver, consequentemente, com a experiência interna coletiva, né? A ludicidade, o lúdico, ele se materializa geralmente no coletivo, né? E, consequentemente, também, como eu já lhes disse, não é igual para todos os indivíduos. Bom, partindo um pouquinho mais, avançando um pouco mais no conceito de ludicidade de Lucchesi, nós temos os textos produzidos por Massa, que foi uma orientanda de Lucchesi, né? Num texto assinado e publicado em 2015, ela tenta avançar um pouco mais nessas questões discutidas pelo seu orientador e diz o seguinte, que a ludicidade possui dois enfoques. O primeiro enfoque, né, que é aquele que ela denomina de enfoque objetivo, é aquele que nós compreendemos como um fenômeno externo ao sujeito. Ou seja, é como o lúdico, como a ludicidade se materializa nas construções sociais, culturais e históricas, ou seja, na sociedade. Agora, o enfoque subjetivo é esse enfoque que Lucchesi já trabalhou conosco, que é a questão do enfoque sentido, que é o enfoque que não é visto. Nós não podemos visualizar exatamente pela questão de acontecer num processo interno, né? É aquela ação, aquela emoção, aquele pensamento integrado que acontece no interior do indivíduo que a realiza. Então, ele não esse enfoque subjetivo não é um enfoque perceptível para aqueles que cercam o indivíduo que a realiza, certo? Avançando um pouco mais, teoricamente, observem que eu estou tentando traçar em nosso diálogo aqui um percurso em que nós iniciamos evidenciando como os conceitos de lúdico, ludicidade, seus agregados, né, espaço lúdico, enfim, atividade lúdica, como eles aparecem convencionalmente de uma maneira no senso comum, e agora eu estou te convidando a ir teorizando, né, esses conceitos para que nós possamos compreendê-lo à luz de alguns textos, para que futuramente, né, nas minhas próximas ideias, nós possamos relacioná-los com a questão do ensino de línguas para crianças. Então, veja, Massa, ela sugere também, né, alguma discussão acerca de alguns conceitos. Por exemplo, né, vejam, acompanhem aí na tela alguns conceitos que a autora nos convida a refletirmos. Contexto lúdico, né? Até pouco tempo, agora há pouco na minha fala, eu falei de espaço lúdico. Essa autora, ela chama esse espaço, que não é apenas um espaço, mas é um espaço-tempo, de contexto lúdico, né? Então, todo o contexto lúdico, ele está relacionado a um espaço-tempo. É por isso que nós, por exemplo,
quando nós pensamos, aqueles que são mais da década de 70, 60 ou anterior a essa, percebe que as brincadeiras que as crianças realizam hoje são bastante diferentes daquelas que realizávamos há décadas atrás, não é? Então, por isso que e os espaços são outros. Hoje, não é comum vermos, sobretudo nas grandes cidades, crianças brincando na rua, por exemplo. Mas, há décadas atrás, e hoje ainda também, dependendo do espaço, né, nós temos crianças que ainda brincam na rua, que ainda fazem uso de atividades, brincadeiras, das quais são presentes em alguns contextos e não são em outros, dependendo do local. Bom, então esse contexto lúdico, via de regra, é formado pelo espaço, pelo tempo pactuado em grupo, né? Mas também quero enfatizar que a ludicidade, ela não acontece necessariamente só quando eu estou relacionada num grupo, né? Ela pode ser lúdica, como ela é uma característica interna, ela pode acontecer quando eu estou sozinho também, né? E a Massa, ela diz a seguinte também, que existe uma situação lúdica. Então, esse conceito, eu quero que você preste bastante atenção, porque nós vamos utilizar esse conceito para pensarmos nas nossas propostas, né? É importante pensarmos nesse conceito para nos atentarmos quando formos pensar numa proposta de atividade para o ensino de línguas. Ela usa uma palavra que eu gosto muito, que ela diz assim, precisa ter intencionalidade, né? Então, quando nós vamos pensar num planejamento, de qualquer que seja o planejamento na área educacional, mas vamos voltar o nosso olhar na questão do ensino de línguas estrangeiras para crianças, qual é a intenção que você tem? Não é? Isso você precisa deixar muito bem definido, delineado no seu objetivo. Eu vou usar esse tipo de atividade, né? Não vamos nem dizer se ela é lúdica ou não é lúdica, mas nós vamos dizer qual é essa intencionalidade, né? Qual é o objetivo que eu tenho oportunizar essa situação ao meu indivíduo. Outra questão é a manifestação lúdica, né? Eu só vou compreender se essa atividade ou esta proposta está sendo lúdica ou não, como ela vai se revelar, como ela vai se expressar através do indivíduo. E isso eu professora, eu educadora, eu consigo perceber de diversas formas. O indivíduo dá sinais físicos, né, gestuais, enfim, e também verbaliza. Outra questão, né, que essa autora discute é a questão da condição lúdica, que é a condição interna, que ela remete novamente a Lucchesi, que é a condição interna ao indivíduo. E, por fim, né, ela problematiza o termo atividade lúdica, né? Então, para essa autora, as atividades lúdicas são aquelas que utilizam o lúdico apenas como instrumental, né? Então, ou seja, a atividade lúdica, ela acontece externamente ao sujeito e ela é objetiva. Então, diante disso tudo que nós discutimos e tratamos até o momento, nós podemos dizer, então, que ludicidade não é atividade, né? A ludicidade é um estado de ânimo, é emergente das atividades praticadas com plenitude. E nós só praticamos uma atividade com plenitude quando ela nos é significativa,
né? Então, eu acho que esse termo é que nós precisamos perseguir ao pensarmos, ao planejarmos as nossas atividades. Então, essa atividade lúdica, a experiência lúdica, ela está fora, né? Ela é única, ela independe de todas essas outras questões. Depois de nós termos trilhado, né, esse caminho de pensarmos a ludicidade no senso comum, a ludicidade à luz de alguns aspectos teóricos, eu te convido, então, você, professor ou futuro professor, a pensar a ludicidade enquanto docente, não é? Primeira coisa, você precisa, né, todo profissional, independente de qual é a ação que você realiza, mas pensando na sua profissão como educador ou como professor, você precisa cuidar de si mesmo em primeiro lugar. Ou seja, se você é um sujeito que tem dificuldades com o lúdico ou com a ludicidade, possivelmente você terá dificuldades também em oportunizar atividades que propiciem ou que desencadeiem esse mecanismo interno discutido aqui por nós, que venha a se materializar num processo lúdico, não é? Então, todo e qualquer educador, ele é um orientador, mas ele não pode ser apenas um orientador, ele precisa ser um acompanhante desse aprendiz, desse educando, né? E isso não basta apenas estudarmos em livros, isso se materializa experienciando. O que eu quero dizer para você é que se você não se oportunizar, experienciar esse processo interno lúdico e o desenvolvimento da ludicidade, você encontrará sérias dificuldades em fazê-lo no contato com os seus alunos, né? E isso também vai implicar na dificuldade do relacionamento entre os próprios colegas, os próprios alunos, né? Os pares ali dos discentes. Então, as relações interpessoais, elas obviamente, elas são desencadeadas no processo que desenvolve processos emocionais. E esses processos emocionais estão relacionados à questão do lúdico e da ludicidade. Então, um desafio que eu gostaria de deixar para vocês e como que eu posso inserir esses conceitos em propostas para o ensino de línguas estrangeiras para crianças? Então, obviamente não há receitas prontas, não é? Mas eu os convido a pensarem e a lerem vários textos, alguns estudos, pesquisas que têm se dedicado a discutir propostas de metodologias integradoras, de metodologias ativas, né, com ou sem uso das tecnologias digitais, né? O que a gente precisa entender também que nem toda atividade, né, com o uso, por exemplo, das tecnologias digitais que estão tão presentes no contexto das nossas crianças, elas, por si só, quando elas usam essas tecnologias digitais, via de regra, elas desencadeiam processos lúdicos dentro delas e ludicidade. Mas quando as utilizamos para os processos de ensino-aprendizagem, nós podemos estar matando, né, entre aspas, vamos assim dizer, toda essa ludicidade que esses materiais podem proporcionar aos alunos, né? Então, sintetizando a minha fala, quando é que uma atividade pode se transformar em uma atividade lúdica, né, com indícios de ludicidade? Quando há uma intencionalidade clara por parte do indivíduo que prepara essa atividade, ou seja, você professor, você educador, e além desta intencionalidade, ela precisa se remeter
algo significativo na vida desse meu aluno. Somente sendo significativo é que vai desencadear esse processo interno de transformar isso em algo lúdico, em culminar naquilo que nós discutimos neste vídeo sobre ludicidade. Isso tudo vai oportunizar efetivamente, quando o ensino-aprendizagem é significativo, vai culminar numa formação integral deste meu educando. Eu espero que esse nosso diálogo tenha, acima de tudo, lhe proporcionado momentos de reflexão, de problematização de possíveis conceitos que você trazia sobre esses termos, de um aspecto mais do senso comum, e o convido a pensar e aprofundar esses conceitos mais em aspectos teóricos e como possivelmente colocá-los em prática no dia a dia, no planejamento das suas aulas. Obrigada!